Boa tarde, irmãos. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Espero que estejam todos bem, os irmãos, na paz e na graça. Entretanto, eu estou aqui hoje para passar uma mensagem da palavra Espírito e Verdade. Muito embora que estamos na altura ainda da Páscoa, né? Hoje é o segundo dia da glória do nosso Senhor, segundo dia que Ele foi crucificado, segundo dia da morte, da crucificação dele, levantou no terceiro dia, né? Só que nós também não podemos parar de militar, nos fortalecer e nos corajar. Temos que estar sempre firmes na fé e fortes com perseverança e esperança da vinda do nosso Senhor. Mas temos que nos preparar com a palavra Espírito em verdade, porque Ele diz na palavra dele: não importa onde estiverem os verdadeiros adoradores, este é que o Pai os procura, os verdadeiros adoradores. Seja onde tu estiveres de adorar a Deus, em espírito em verdade, porque Deus é espírito, tu terás a tua salvação. Mas também é preciso adorar a Deus e cumprir os mandamentos de Deus. Tudo isso vem incluído na adoração de Deus. A gente glorificar, honrar a Deus e cumprir os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, que é espírito em verdade. Porque diz na palavra dele: conhecerás a palavra te libertará. Então é mesmo dessa palavra que nós temos que ter conhecimento e obedecer os mandamentos de Deus. Amém? Fica a fazer uma oração antes de começar, para meditar, e depois vamos falar sobre a mensagem. Meu Deus, meu Pai, em nome de seu Filho Jesus Cristo, Pai poderoso, altíssimo, muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de estar aqui presente para passar a mensagem, meus irmãos. E peço, Pai, que venha estender as tuas mãos nos quatro cantos do mundo, operar o teu poder, o teu espírito, em cada qual onde tiveres teus filhos, Pai, seja onde eles estiverem, nas suas casas, na rua, casas de família, outros estão no trabalho também. Visita-os, Pai, toca-os com o Espírito Santo, para que eles venham ouvir com paz e mansidão e serem acessíveis a ouvir a palavra também, receber a palavra para poder praticar, que essa palavra venha se cumprir nas suas vidas, que nada venha impedir eles ouvirem esta palavra. A palavra não vem de mim, mas sim do Deus Todo-Poderoso, Altíssimo. Foi Ele que inspirou a palavra Espírito em verdade. Por isso, quem conhecer a palavra liberta. E é dessa palavra que vivifica nossas vidas. Então, Pai, venha vivificar a vida dos teus filhos. Essa palavra se fazer na vida deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada. Entretanto, vou começar aqui no livro de Êxodo, que falar um bocadinho sobre a libertação do povo do Egito, quando o povo saíram do Egito, porque tem a ver com essa Páscoa também, que nós estamos agora na altura da Páscoa, não estão a festejar ainda. Também tem a ver com a saída dos filhos de Israel do Egito. Eles, para saírem lá do Egito, o Senhor a mensagem, passou a mensagem a Moisés e Arão, Moisés e Arão, que no Êxodo 12, capítulo 12. Isto vem versículo 1 e vai até 14, mas eu vou resumir um bocado. Não vou ler tudo. No entretanto, Deus chamou Arão e Moisés e deu a mensagem a Arão e Moisés que fosse os filhos de Israel de Jacó, os filhos de Israel, que eles ajuntassem de toda a família, eles ajuntassem toda a família, fazer uma reunião, uma congregação,
de Israel, dizendo no dia 10 deste mês que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa, um cordeiro para cada família, independentemente da quantidade da família, porque ali havia também pessoas que não tinham assim muita família grande. No entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se ajuntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme número de pessoas. Deus disse: se a família for pequena, então tinha que ajuntar, porque um cordeirinho podia ser grande, né? Então tinham que ajuntar duas famílias. Perdão. Tinham que ajuntar duas famílias. O cordeiro será escolhido para porção do que cada um puder comer. Então, a proporção é a medida, a quantidade de cada pessoa podia comer. Então, tinha que ser, se é uma família pequena, tinha que se juntar uma família para terem um cordeiro, se juntar para receberem um cordeiro, para poderem comer e consumir aquela carne. O cordeiro será macho, sem defeito e de um ano, tinha que ser um cordeiro sem mancha, sem maculada. Isto até que fez com que depois ainda tinha que vir outro sacrifício, que é do nosso Cristo. Vamos chegar até aí. Um cordeiro sem mancha, sem maculada, e tinha que ser macho, um cordeiro macho para poder eles consumir. Vós os escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. Podia ser cordeiros ou cabritos. Entre os cordeiros ou cabritos, mas como que fossem machos, só machos, que eles podiam consumir. E o guardareis até o dia 14 deste mês, no dia 14 deste mês, de todas as assembleias da congregação de Israel e de Golorar à tarde, que eles tinham toda a assembleia de coisas, assembleia deles de Deus, né? Tinham que ignorar aquela assembleia na parte da tarde, de Israel, à tarde, e contomarão um pouco do sangue e passarão sobre as duas ombreiras das suas vergas, das portas e das casas em que o comerem. Glória a Deus. Aqui já foi o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro, por isso que diz sempre que nós não devemos comer sangue do animal. Por isso, esse cordeiro, esse cabrito que Deus mandou eles prepararem esse cordeiro, ele mandou separar o sangue do cordeiro, mandou separar o sangue para poder ungir as ombreiras das portas, ungir as ombreiras das portas, assim, das janelas de cada casa de filho de Israel. Amém. Glória a Deus. E tomarão um pouco de sangue e passarão sobre os dois ombrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Amém. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada não no fogo, com pães, com pães manais e não fermento, e ervas não fermento e ervas amargas e comerão. Aqui Deus disse que, por isso é que muita gente diz que, porque está na Páscoa nós não podemos comer, por isso é que eu estou a começar daqui, né? Começar daqui porque muita gente diz que quando nós estamos na Páscoa não podemos comer carne, mas aqui não diz que não podemos comer carne. A mesma carne que eles
separaram o sangue para ungir as ombreiras das portas e as janelas, por causa da praga que podia vir o anjo da morte. É a mesma carne que eles comeram. Deus mandou comer e que eles podiam comer aquela carne com pão, mas pão sem fermento. A carne grelhada e pão sem fermento, que a carne também não podia ser cozida, mas sim a carne grelhada com pão, pão sem fermento. Amém? Mas muitos dizem que nós não podemos comer. Há religiões, né? Igrejas que dizem que sexta-feira da Santa, ok, não pode comer carne. Mas aqui na palavra de Deus, Êxodo 12, não diz que não podemos comer. E essa Páscoa aqui foi uma coisa simbolosa, que é um sinal da saída deles do Egito. Está na história, isso é que está na história, a libertação dos filhos de Israel para a saída do Egito, para passarem no deserto, para a terra Canaã, na terra prometida, aliás, a terra prometida é Canaã, né? Que é a terra que foi prometida para os seus antepassados. Amém. Glória a Deus. Por isso nós podemos comer carne. Muitos dizem que não se pode comer carne. Pode-se comer carne sim. A mesma carne que ungiram as ombreiras foi a mesma carne que Deus diz que comereis, mas pão sem fermento. Comereis a carne com pão, mas pão sem fermento. Não podiam comer nada com coisas amargas, nem ervas amargas. Amém? Glória a Deus. Não comereis dela nada cru, nem cozida, nem em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça e as pernas e os miúdos, será assada em brasa. Deus encomendou que naqueles 7 dias da Páscoa, a partir do dia 14, que não podiam comer nada cru e nada cozido com água, comidas com molho. Quando diz com água, é comidas com molho, né? Ou então batata cozida, não sei o quê. Isso também, tudo isso que está aqui foi antes de Cristo vier, mas depois de Cristo vier também já foi alterado, porque eu depois vou ler uma parte, foi alterado, mas isso é que começou a Páscoa. No mundo, a Páscoa começou assim porque eles saíram. Nós nunca passamos no deserto, mas eles passaram no deserto para poderem sair do Egito. Tiveram que fazer essa Páscoa. Amém. Eles tiveram que fazer essa Páscoa. Então ficou na tradição dos nossos avós, bisavós, até agora. Continuaram, mas o Cristo já trouxe uma outra nova aliança para nós. Glória a Deus. No entretanto, cozido, né? Perceberam bem? Animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, os miúdos. Muita gente gosta de miúdos, fazem miúdos de animais cozido com sangue, essa coisa não. Não se deve comer sangue, comida com sangue. O sangue foi feito para poderem fazer o sacrifício, ungir por causa do anjo da morte não passar na porta dos filhos de Deus. Aqui no 10, no Êxodo, versículo 10. Nada deixareis sobre até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. É isto. Deus prometeu que não, quando sobrar aquela comida, não podia restar nada. Que tudo, nada deixarás sobre pela manhã. Nada deixará sobre até amanhã isto. Aconteça, queimarás. Porque às vezes, quando há comidas que nós deixamos para o dia seguinte, fica a cheirar mal. É isso que ele disse ali, porque aquilo podia ser se deixasse para o dia seguinte, já não dava para comer. Por isso é que às vezes a comida dorme, quando você vai destapar, a comida está estragada, porque aquela comida não era para comer no dia seguinte. Tinha que se comer mesmo naquele dia. Não podia dormir. E ele disse que nada podia sobrar. Se sobrar alguma coisa, é queimar. Tinham que queimar. E eles seguiram toda a ordenança que o Arão e Moisés explicou a eles. Passou a mensagem. Quem mandou a mensagem foi o Deus poderoso. Amém. Glória a Deus. Eu estou a ler mesmo para poder fazer entender um bocado o coisa da Páscoa, porque muita gente aí
está assim porque não se deve comer carne. Come-se sim carne. O mesmo sacrifício do animal é a carne que comeram. Eles comeram. Vou ler um bocadinho aqui das sandálias. Amém? O 11. Ao comer estai prontos para partir 5 atadas. As sandálias nos pés e o cajado ficarem prontos. Depois de comer, Deus disse, vocês comem e ficam prontos, porque ali podia depois sair a partida deles do Egito para a terra, para o deserto. Atai as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comereis as pressas e a Páscoa, a Páscoa de Deus, do Senhor, perdão, a Páscoa do Senhor. Por isso é que isso está como símbolo da Páscoa até agora, porque começou deles no Egito, para poderem sair do Egito. Ficou na história, para eles poderem sair do Egito, Deus teve que fazer essa aliança com eles, uma Páscoa. O cabrito ou cordeiro ser morto, espremerem o sangue do cordeiro nas ombreiras das portas, nas ombreiras da janela, e assim eles cumpriram isso para poderem matar os primogênitos. O anjo da morte, quando passou ali, viu que nas portas dos filhos de Deus, as ombreiras, aliás, estava o sinal, estava ali o sinal. Eles ali passaram em cima, não tocaram, passaram por cima. Glória a Deus. O Senhor é nosso pastor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como todos os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, e eu sou Yahweh. Ele mandou os filhos dele se prepararem as portas, as ombreiras da janela, e as ombreiras da janela, e depois daí então, e eles calçarem as sandálias, se vestirem, comerem, ficarem já preparados, porque o anjo da morte ia passar ali, serem mortos todos os primogênitos, tanto como os animais foram mortos. O anjo da morte passou. Quando se diz o anjo da morte, não quer dizer porque as pessoas pensam que é Deus, não, é anjo da morte. O anjo da morte passou, matou todos os primogênitos. E eu vi o sangue passarei adiante da praga destruidora, para não atingir quando eu ferir o Egito. Por isso é que ele mandou preparar. Por isso a Páscoa é um símbolo que está na história dos filhos de Hebreus. Os hebreus, quando saíram do Egito para o deserto, para passarem no deserto, irem para a terra prometida. Isso ficou na história, por isso é que é repetido todos os anos. Todos os anos tem a Páscoa. E na palavra de Deus também está que quando tem a Páscoa, fica-se mesmo em casa uns dias, como se fosse um dia santo, de santidade, porque também faz parte também depois do coisa do Jesus, do Cristo, né? Do Cristo. Por isso é que nós deixamos de trabalhar, dá uma semana, às vezes 2 semanas, de escola também, ficam em casa, todos não trabalham, porque é um dia santo. Ele comemorou mandou os seus filhos que estavam no Egito, comemorar aquele dia, que é dia da Páscoa, e dizer que eles nunca podiam esquecer. Todos os anos tinham que se lembrar que naquele dia foi o dia da Páscoa deles, a saída que o Deus usou a sua mão poderosa e seu poder e tirou os seus filhos do Egito. Com a autoridade de Deus tirou. Mesmo que Arão e Moisés é que iam falar com o faraó e mandou aquelas todas pragas, e eles não... O faraó ficou com seu coração duro, mas era Deus também que fazia aquilo para mostrar
o poder de Deus. E ele estava com seu coração duro até quando chegou aquele momento para ungir as portas, para eles saírem do Egito. Né? Isso é um símbolo de histórico para que a Páscoa passe sempre. E esse dia é um dia de santidade. A gente ficar em casa, na santidade, apegar mais a Deus, meditar a Deus, orar a Deus, orar uns aos outros, encorajar uns aos outros. Porque isso faz parte, a Páscoa faz parte daqueles que saíram do Egito. Nós nunca fomos no Egito, nunca passamos no Egito, isso foi os antepassados. Mas ficou na história. Então é continuidade, porque Deus diz que é para dar continuidade todos os anos. Mas mesmo que veio o Cristo veio. No entretanto, temos aqui o livro também o livro de Êxodo, o livro de Romanos, o livro de Romanos 5. Romanos 5. O livro de Romanos 5, ele também nos fala da morte de Adão. A morte de Adão. É bom também a gente falar um bocadinho. A morte de Adão, que o Adão e Eva, toda a gente, nós sabemos que nós fomos arrastados. Fomos arrastados do pecado de Adão e Eva. E esse pecado de Adão e Eva é que nos fez com que, até agora, o mundo está assim, nós estamos a sofrer. No entretanto, veio essa Páscoa para tirarem os filhos de Israel do Egito, da escravidão, mas o pecado continua no mundo. E foi com isto também que eles saíram de lá, eles ouviram a palavra de Deus, eles foram no deserto com Moisés para poder ouvir a voz de Deus. Ali ainda tiveram medo e pediram a Moisés para poder ouvir e passar a mensagem a eles. Mas Deus fez uma prova, 40 anos ali no deserto, com eles, para provar os seus corações como é que estava, se eles estavam decididos mesmo a obedecer o mandamento de Deus. E, na verdade, não estavam decididos a obedecer o mandamento de Deus. Por isso, muitos ficaram ali, no deserto, por causa do pecado de Adão. Por causa do pecado de Adão e Eva. Eles pecaram, caíram na tentação da serpente, mas Adão não podia aceitar, caiu porque a Eva já tinha aceitado, né? Estava ligado com a sua mulher e queria também, aceitou comer porque a mulher já tinha comido, mas ele podia resistir um bocadinho, né? Mas a tentação do diabo, se calhar, foi mais forte que ele e ele caiu na tentação. No entretanto, temos aqui que o Romanos 5, e ele também no Romanos 5 também diz, é o 5:12. Romanos 5:12. Romanos 5:12 que diz que, concluindo da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos. Todos nós fomos legados à morte e o pecado por causa do pecado que Adão cometeu, Adão e Eva, né? Fomos arrastados todos. Fomos arrastados todos. E, no entretanto, temos aqui também o 17 do Romanos 17, capítulo 5, versículo 17, que diz: Pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse muitos, mas o que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Nós fomos arrastados no pecado de Adão e Eva, todos nós, através do Adão e Eva, né? Mas também aqui na palavra de Deus, conforme nós fomos arrastados no pecado e na morte, através
do Adão e da Eva. Assim também, nós também recebemos a graça a Cristo. O Cristo nos deu a graça, porque Ele também justifica que Ele nos lavou com o seu sangue do Cordeiro, transbordou a nós. Ele nos escolheu. Jesus nos escolheu como nós somos filhos de Cristo, para que nós sejamos lavados no sangue de Cristo. Éramos ovelhas perdidas e o Cristo veio. Por isso é que a ceia, houve a Páscoa dos hebreus lá no Egito, e tanto como houve também a ceia de Cristo mesmo, que é o Cristo, para poder nos lavar dos nossos pecados. Amém. E temos aqui o Lucas. Vamos ler um bocadinho Lucas, onde vem já a ceia de Cristo. Depois de passar tudo isso, veio a ceia de Cristo, quando Cristo esteve aqui na terra. Foi preciso Deus ver que, mesmo com aquilo que os hebreus passaram no deserto, eles não estavam preparados para entrar na terra prometida. Alguns aceitaram Deus como seu Salvador, Deus como seu Consolador, Deus que resgatou a ele do Egito, que eles estavam ali como ovelhas perdidas, a sofrerem na escravidão. Alguns, aqueles que não aceitaram, continuaram assim com o coração duro e ficaram no deserto. Então Deus viu que tinha que mandar o seu filho, que tinha o sangue puro, porque o sangue que ele mandou ungir nas ombreiras das portas, eles viram aquilo que Deus fez para eles, mas eles mesmo continuaram a cometer pecado. Deus lhes tirou de lá, mas eles continuaram a cometer pecado. Aquilo foi um símbolo da história deles, mas eles continuaram a cometer pecado, e Deus viu que não há ninguém mais puro, que tinha o sangue puro, conforme ele mandou ungir aquilo com sangue puro do animal. Mas viu que também eles continuavam, então ele disse, olha, agora o ser humano só podia ser o meu filho, o sangue do meu filho, para poder livrar a humanidade. É assim que teve que mandar o Espírito Santo na Maria, a Maria ficar grávida, um sangue puro que veio de Deus, do Espírito Santo, poder nascer Jesus para poder ser crucificado, entregar a sua vida, entregou seu filho primogênito, seu filho unigênito, para poder salvar a humanidade. E é assim que nós fomos lavados com o sangue de Cristo, para sermos salvos, porque éramos ovelha perdida. E mesmo assim, com Cristo, o pecado ainda continua, porque rejeitaram também Cristo. Rejeitaram também o Cristo quando veio. Muitos rejeitaram, muitos aceitaram. Amém? Muitos aceitaram. Ler aqui um bocadinho a ceia do Cristo. No entretanto, e o tamanho, um pão, o Cristo pegou um pão, dando graças a Deus, partiu e serviu aos seus discípulos, e recomendando, isto é o meu sangue, o meu corpo, oferecido em favor de vós. Cristo pegou um pão, agradeceu ao Pai, consagrou o pão, Consagrou o pão, e ele recomendou aos seus discípulos que este pão que eu estou a repartir para vocês, servir a vós, este pão faz parte do meu corpo. Faz parte do meu corpo, a favor de vocês. Quer dizer que ele já estava a explicar a eles que ele podia morrer através de nós, ou através deles, mas nós também que estávamos no ventre da nossa mãe, já fomos arrastados no pecado de Adão e Eva. Já fomos todos arrastados no pecado de Adão e Eva. Por isso é que o mundo até agora continua assim. No entretanto, ele disse que esse pão, o pão que ele deu, serviu os seus discípulos, era a favor de nós e fazia parte da sua carne, que é o seu corpo. Amém.
oferecido por nós. Fazei isto em memória de mim. Quer dizer que a gente temos que ter isso na nossa memória, que Cristo entregou a sua vida por nós. Entregou a sua vida por nós. Isso já foi uma nova aliança que ele veio fazer. Veio fazer uma nova aliança. O Pai enviou o seu Filho para fazer uma nova aliança conosco, para nos resgatar do pecado e da morte. Amém. Glória a Deus. No entretanto, este cálice significa, da mesma maneira, depois de assear o pão, pegou o cálice e explicou. Este cálice significa a nova aliança do meu sangue. Glória a Deus. Da mesma maneira, ele pegou o cálice, consagrou, conforme consagrou o pão. E ele disse que este cálice significa a nova aliança. A nova aliança. Significa a nova aliança do meu sangue. O sangue dele derramado. O sangue dele que foi derramado na cruz por nós. Derramado em vosso benefício. Ele ainda não tinha morrido, mas ele já estava a explicar como é que podia ser, mas antigamente as pessoas então também não entendiam assim bem. Mesmo que ele explicava claramente, mas era um bocadinho difícil ainda para eles, porque muitos também não estudaram. E tanto como agora, muitos também não creem, às vezes até diz que a pessoa não crê, às vezes a pessoa não entende, ainda está assim, com os olhos tapados nas trevas, e não entende, não percebe a palavra. Por isso é bom quando a pessoa está a meditar, aonde estiver também medita e segue para poder entender melhor. E quando a pessoa começa a entender, recebe a palavra, entende, já pratica a palavra e essa palavra se cumpre também na vida da pessoa. E é bom, porque quando a palavra cumpre-se na vida da pessoa, a pessoa também começa a ter fé, mas é preciso ter muita fé e fé viva, em nome de Jesus. Amém? É isso. O Cristo entregou a sua vida para nós, para o nosso benefício, de todos nós, aqui na terra. Eis contudo que não daquele que vai... Isso é o Judas de Cariocas também estava ali naquele dia, e ele disse que aquele que vai me atrair é aquele que está aqui assentado na mesa, que está a comer comigo no mesmo prato. Pronto, ele já antecipou quem podia lhe atrair. Por isso, irmão, eu aconselho que nós devemos a obedecer o mandamento de Deus. O Cristo saciou com seus discípulos para deixar alegria a eles, que não ficassem tristes. Que ele ia, mas ele podia ressuscitar no terceiro dia. Tanto como ele disse que ele destruía o templo, mas no terceiro dia ele podia reconstruir o templo. Ele já estava a explicar que ele podia morrer e no terceiro dia ele podia ressuscitar, mas muitos não acreditavam, porque tinham pequena fé, conforme ele dizia, homens de pequena fé. Tinham pequena fé, não acreditavam. Nós devemos acreditar na palavra de Deus. Tudo isso são inspiradas pelo Deus, porque Cristo esteve aqui. O Pai viu que não havia mais um homem fiel e puro, que tivesse um sangue limpo, puro, sem mancha, sem maculada, para poder entregar a sua vida, para poder salvar a humanidade. Por isso ele diz que ninguém daria a sua vida para poder salvar o seu amigo, mas ele deu o seu filho para poder nos salvar, nos resgatar da morte e do pecado. E foi assim que nós fomos resgatados com o sangue do Cordeiro de Cristo. E não foi fácil. O Cristo morrendo não foi fácil entregar a vida dele, mas ele entregou. Porque ele consolou com o Pai, ele confiou no Pai. O Pai lhe segurou. O Pai lhe orientou, o Pai lhe consolou. Lhe fortaleceu a fé dele. E ele ficou na fé, confiou que ele podia receber a glória. E assim ele recebeu a sua glória. Amém? Cristo recebeu a sua glória. No entretanto, temos aqui também o Mateus.
o Mateus 28, perdão, ler aqui o João. O João, livro de João 15, versículo 12. Versículo 12, porque através disso tudo que Cristo fez para nós, o que é que nós devemos fazer agora? Para a gente poder ter a nossa salvação. Para nós podermos ter a nossa salvação, o Cristo entregou a sua vida para nós, foi crucificado, foi maltratado, foi cuspido, mas ali ele sabia o porquê. Cristo sabia por que ele entregou a sua vida. E só ele quem justifica e por que também que ele nos escolheu como filhos de Deus, amigos de Deus. E ele diz, os que são amigos sabem o que fazem, mas os que são servos não sabem o que fazem. E até agora, aqueles que não fazem a vontade de Deus, não são servos, mas não são filhos de Deus. Aqueles que já são nascidos de Deus, nós já nascemos de Deus, nós temos que obedecer o mandamento de Deus. Nós temos que obedecer o mandamento de Deus, porque já somos nova criatura. Vivemos da graça do Senhor, com o Espírito Santo, porque quando Ele entregou a sua vida para nos resgatar, o nosso corpo com o corpo de Cristo, nos ajuntamos a um corpo. Por isso é que nós temos o Espírito Santo. E por isso é que Ele disse que Ele ia, mas Ele ia pedir ao Pai para nos enviar um Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Esse que nos conduz todos os dias é o Espírito Santo. É o nosso Consolador. Ele é o Espírito Santo, é o nosso Consolador. No entretanto, aqui, o João 15. Mas antes do João 15, eu vou dar primeiro o Mateus, perdão. O Mateus primeiro. O Mateus 28, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Capítulo 28, 19. Capítulo 28, 19. Portanto, hei de fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizados em nome do Pai e do Filho, perdão, aqui tem o 28 mesmo, tem que ser o 28, porque o que ele disse aqui no 19 foi quando ele já ressuscitou, quando Cristo ressuscitou. E o Cristo, quando ressuscitou, então, foi no terceiro dia, né? Foi no terceiro dia que, tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, a Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu que forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu ao céu e, chegando ao túmulo, rolou a pedra e entrava assentado sobre a ela. No terceiro dia, a Maria Madalena foi à visita de Cristo, né, para prepararem o corpo, e encontraram, já o anjo já tinha retirado a pedra, e o anjo estava sentado na pedra onde estava o Cristo, no túmulo. E foi assim. A Maria Madalena ficou ali a chorar, mas o Cristo depois, à procura onde é que levaram o Senhor, ele depois de repente apareceu. E quando ele apareceu, perguntou a ela: mulher, o que é que choras? Sim, a passagem dos anjos também, perdão, falar a passagem dos anjos. A Maria, ela foi para o túmulo e perguntou aos anjos. Não, os anjos é que perguntou: o que é que procura as mulheres? Não chora, o que é que procura?
E ele também disse que eu sei o que é que vocês estão à procura. Estão à procura de Jesus de Nazaré. Ele já ressuscitou, conforme ele disse no terceiro dia que havia de ressuscitar. Então, se ele ressuscitou, vocês vão lhe ver. Ele foi o Pai, mas ele vai vos encontrar, vai vos procurar, conforme ele disse que ia vos encontrar lá nas oliveiras, ia se encontrar nas oliveiras. Mas, no entretanto, o Cristo, depois apareceu Maria Madalena, a uma mulher. Muitos não acreditaram naquele dia, principalmente Tomé. Estava a temar, só vendo que ele podia acreditar. Cristo entrou numa porta fechada. Apareceu os seus discípulos numa porta fechada e entrou. Por isso é que eu digo às vezes que aquilo que tiver fechado, tiver bloqueado, Deus desbloqueia. A porta fechada, ele abre a porta e entra, porque ele é Deus poderoso altíssimo. Seja onde tiver porta fechada, Deus entra. Ele entrou, e no entretanto ele entrou e fortaleceu os seus discípulos. Foi aí que no versículo 19, no versículo 18, perdão, ele disse que então Jesus aproximou-se deles e lhes assegurou toda a autoridade que vos dou, toda a autoridade, e foi dada no céu e na terra, que Deus deu-lhe toda a autoridade, depois dele ressuscitar, já recebeu toda a autoridade para tomar conta das nações todas, aqui no mundo, aqui na terra. Que ele venceu o diabo Satanás, que ele foi até a porta dos infernos, receber a chave no diabo Satanás. Por isso diz que as portas do inferno não prevalecerão. Nós também podemos falar, o diabo Satanás não prevalecerá na minha vida, no meu caminho, em nome de Jesus. Então ele depois disse aos seus discípulos, portanto, hei de fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos de Deus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tem ordenado. E assim eu estarei permanecendo convosco até o fim dos tempos. Cristo é que disse isso, disse aos seus discípulos, disse nos seus discípulos para que fossem levar o Evangelho em todas as nações, até os confins da terra, para que formasse discípulos de Deus, formar os discípulos de Deus e batizar com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que tenham salvação amanhã. A gente amanhã terá salvação, vamos viver com Cristo até na eternidade, até os confins do tempo. E é assim que o Senhor nos ensinou. Então nós não podemos ficar tristes, nem no dia da Páscoa, nem nesses dias que nós estamos a passar, aflições, tribulações que vêm, não. Porque Cristo, quando ressuscitou, ele deu a paz nos seus discípulos, deu alegria. A paz do Senhor esteja convosco, não tenham medo, mas continuem e não saiam aqui do Jerusalém. Disse que eles tinham que continuar ali em Jerusalém, pregar ali em Jerusalém e depois os outros discípulos se espalharem. Que o Paulo e outros depois se espalharam, também foram para a Espanha, para Roma, para a Síria, para poderem pregar o Evangelho. Mas o Pedro e outros também, e o Tiago, ficaram ali. E é assim que nós devemos fazer, nós também nos ajudar uns aos outros, irmãos. Por isso vou ler aqui agora o João que é 15. Nós devemos obedecer o mandamento de Deus, porque a história da Páscoa, aliás, veio através do Cristo. Antes do Cristo, aconteceu a Páscoa, a saída deles do Egito. E depois de Cristo, depois de vir o Cristo também, aconteceu também. Ele também saciou, que ele disse que ia saciar a Páscoa com os seus discípulos, que era o último dia, que é a despedida dele. A despedida dele também foi Páscoa, mas com tudo isso também eu queria dizer, mas é por causa da carne, porque não é, aqui na palavra de Deus, não é lei nenhuma que não devemos comer carne, mas sim o sangue do animal, mas a carne, nós podemos comer a carne na Páscoa. Pode-se comer a carne, porque a carne assada, agora também depois do coisa de Cristo, as pessoas comem carne cozida, coisa não, mas
Aqui diz que naquele dia, para eles, para poderem sair do Egito e para a terra prometida, tinham que comer a carne assada, aquela carne do mesmo animal. Não disseram que não podia se comer carne. Amém? Aqui vai se falar dos mandamentos de Deus. E nós devemos obedecer os mandamentos de Deus, porque Cristo, Ele é que nos salvou e Ele que sempre que nos salva quando temos nossos problemas. O Jesus de Nazaré. No entretanto, é o João 15, versículo 13. Não existe maior amor do que este, alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos e praticais o que eu vos mando. Aí já o Cristo deixou esse mandamento para que nós obedecemos o mandamento de Deus. Nós temos que ter o amor, aquele amor que ele teve. De tal maneira o Pai teve um amor que deu o seu Filho unigênito para nos salvar as nossas vidas. Para nos dar salvação para que nós entramos na terra prometida, que é a terra santa. Mas ele deixou que nós temos que cumprir os mandamentos de Deus. Então ele que deu a sua vida para nos salvar, ele teve amor. Nós não temos amor, o irmão próximo, passar a mensagem, consolar o outro irmão, fazer uma oração ao outro irmão. Temos que ter também esse amor, porque o amor veio do Cristo, ele nos amou primeiro. Foi primeiro ele nos amar e não fomos nós que dissemos que Cristo nos salva. Muito embora que aquele bandido, aquele assassino que estava ali, junto com ele, tinha um de cada lado, na direita e no lado esquerdo, outro lhe pediu perdão para lhe perdoar, que disse que este não fez mal nenhum, mas eu que estou aqui, sou pecador. E ele pediu perdão e o Cristo ali lhe perdoou no mesmo momento, disse que mesmo agora eu te garanto, mas logo estarás comigo no paraíso do meu Pai, lá no reino do céu. Foi perdoado naquele momento. Agora, quando nós temos alguém que nos fez algum mal, nós não podemos perdoar, nós temos que perdoar. Devemos cumprir também o mandamento de Deus. Obedecer, porque Ele é o primeiro, Ele que perdoou o mundo inteiro. Foi o primeiro a perdoar para nos dar exemplo. A gente saber perdoar, saber ter amor. Amor ao próximo. Amém. Vós sois, 14. Vós sois meus amigos. Praticais o que eu vos mando. Nós somos amigos de Deus e Ele pede que nós temos que praticar o que Ele nos manda. É o quê? É a palavra, irmão. Conhecer a palavra te libertará. É a palavra. Nós devemos praticar a palavra para conhecer a palavra e a gente andar no caminho certo. Que é o caminho de Cristo? Que Ele diz que Ele é o caminho, a palavra, que é a verdade e a vida. É isso. Quando nós já somos amigos de Deus, nós devemos obedecer os mandamentos de Deus. Agora, se não for amigo de Deus, é só servo de Deus, não obedece. Não obedece os mandamentos de Deus. Amém? O 15. Já não vos chamo servos, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor. Servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas quando é amigo de Deus, cumpre o mandamento de Deus e só faz aquilo que Deus te manda fazer. Está na palavra, obedece o mandamento de Deus, anda no caminho do Senhor. Quando está aí no caminho torto, Ele vai te dizer, meu filho, aí não, o teu caminho é este, caminho reto, que é o caminho que leva à vida eterna, nem o caminho da perdição. Amém? Glória a Deus. No entretanto, eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi do meu Pai compartilhei convosco. Glória a Deus. Tudo que ele ouviu do seu Pai compartilhou conosco. Todos nós sabemos que Cristo veio do alto. Às vezes há quem não sabe, mas se meditar a palavra vai saber que no João, 1 João, ali diz que ele antes era o verbo, que era a carne. O verbo depois tornou-se carne. Ele veio do Deus. Antes estava com Deus. Depois ele veio no ventre da Maria, o Espírito Santo. E aí nasceu carne. A carne para poder ensinar a palavra. Porque o apóstolo João dizia que ele não era que podia batizar com o Espírito Santo. Ele podia batizar com água, mas vinha
o digno para poder nos ensinar através do reino dos céus. E podia ser a palavra de Deus, Espírito em verdade. Por isso é que ele diz que eu ouvi tudo que meu pai me ordenou e obedeci, até o dia que ele morreu. E será que nós também não podemos ouvir tudo? Por isso é que diz que vocês dizem que são filhos de Deus, que são servos de Deus, mas não obedecem aos meus mandamentos, então não são meus amigos. Os que são meus amigos têm que obedecer ao mandamento de Deus. Têm que se ajudar uns aos outros, consolar o outro irmão. Outro irmão está passando dificuldade, ajuda o outro irmão. Isto é que é amor. O outro irmão precisa de uma oração, faz oração ao outro irmão. Não sabe fazer oração, dirige a outra pessoa que sabe fazer oração, que está digna mesmo para fazer oração. Tem que ser uma pessoa que tem relacionamento com Deus também para fazer uma oração. E às vezes com bom coração também. Pessoa com bom coração, porque a pessoa que vai pedir uma oração, em vez de te abençoar, vai também abençoar. Às vezes é isso que acontece nas igrejas, porque o coração não está limpo. O coração tem que estar puro. E tem que ter o mandamento de Deus, os frutos de Deus dentro de ti. Amém. Glória a Deus. O 16. Não foste vós que me escolheste. Há bocado já falei ali atrás, adiantei um bocadinho. O Cristo diz, ele disse aqui na palavra dele, que não fomos nós que escolhemos a Cristo. Glória a Deus. Ao contrário, eu vos escolhi e a vós vos designei, para que ildes e deste dareis frutos e frutos que permaneçam. O Senhor assim seja conforme que perdires